Olá pessoal, tudo bem? Professor Rafael de novo. Vamos andar um pouquinho mais com uma pequena videoaula hoje, falar sobre um novo tipo de dado que vocês já leram lá na unidade 2 sobre os diversos tipos de dados que nós temos na linguagem. Hoje a gente vai falar eh, como a gente pode trabalhar com números utilizando vírgula, os floating numbers, né? Números de ponto flutuante, tá? Até agora, pessoal, a gente vem trabalhando, se a gente bem relembra aqui na nossa disciplina, com dados, né, variáveis, todas declaradas como tipo inteiro. Isso infere no quê? Que a gente vai ter espaço para cada uma dessas variáveis vai ter um espaço na memória que consegue armazenar um valor inteiro, né? Cada tipo de dado vai necessitar de uma quantidade de espaço de memória. Então ele utiliza, né, o compilador ao criar as variáveis vai reservar aquele espaço para aquele dado. Então, o que a gente está fazendo aqui, ó, é importante que a gente perceba ao declarar essas três variáveis, né, se lembra tipo de dado que a gente quer declarar na declaração da variável, int, né, int, que é um inteiro, integer, parse1, parse2, r. Então a gente cria três variáveis na memória que conseguem armazenar um inteiro cada, e cada um desses espaços é referenciado por esse identificador único para cada variável, né? Parse1 identifica o primeiro, o segundo é parse2, terceiro o r. Beleza. Além disso, o que mais está relacionado ao tipo inteiro que a gente pode perceber aqui no nosso código? Está tudo grifado em azul, né? Bom, no scanf lá, você lembra o comando de leitura de dados que a gente viu na última videoaula? Ele utiliza, né, o código de formatação do inteiro como o primeiro parâmetro de entrada dessa função scanf. Então, scanf abre e fecha parênteses, ele tem dois elementos separados por vírgula. O primeiro é um texto, né, que a gente tem aqui, abre e fecha aspas duplas, perdão, e dentro dessas aspas duplas o código de formatação. Você lembra que essa a sintaxe é meio chatinha, mas à medida que vocês forem praticando vai ficar bem direta para vocês. Vírgula e depois, bom, é o inteiro, qual é a variável do tipo inteiro que vai armazenar o dado que o usuário vai digitar. Você lembra disso? E comercial, o nome da variável que vai armazenar o dado que o usuário digitar via teclado, tá? Então a gente tem 1%D aqui é a mesma coisa, que a gente tem outro scanf, né, que agora vai ser relacionado com parse2, então tem %D, e depois a gente usa ainda o %D, que é o código de formatação de inteiros, então isso aqui está tudo relacionado, tipo de dado com os códigos de formatação. Aqui a gente usa no printf para, se lembra, para reservar um espaço no texto aqui que a gente está criando como primeiro parâmetro de entrada da função printf, para jogar o valor que está dentro da variável r nesse texto aqui. Perfeito? Então isso aqui é aquele exemplo que a gente viu há 2 aulas atrás, ou aula passada, se não me engano. Então a gente vai poder informar o primeiro valor, o segundo valor e no final imprime o resultado. 25. Vamos dar uma olhada na codificação. Bom, mas imagine que a gente precise agora, pessoal, criar um programa que também utilize números com vírgula, né? Bom, então a gente vai ter que fazer algumas modificações, porque se a gente tentar rodar isso aqui, executar esse programa e tentar colocar, por exemplo, sei lá, aqui 13.6 mais, ó, ele já vai dar um erro aqui porque ele não vai entender esse ponto como sendo um tipo válido, né? Ele vai tentar quebrar e já vai dar erro aqui, tá? Então, como a gente está definindo que isso aqui é o que a gente está esperando um tipo inteiro, espera que vocês coloquem tipo inteiro. Então, para a gente permitir valores com vírgula, a gente vai ter que utilizar um novo tipo de dado, que é o tipo de dado float. Float de floating numbers, né, números de ponto flutuante, né, é o tipo de dado utilizado para armazenar valores que possuem casas decimais, ou casas depois da vírgula, do ponto, né, um ponto no caso do C. O código de formatação dele é o %F. Então a gente vai ter o tipo de dado é float. Se a gente tem um int agora aqui, né, para valores inteiros, a gente vai ter float para declarar variáveis que vão armazenar valores de ponto flutuante, valores decimais. E os códigos de formatação também terão que ser adaptados a esse novo tipo. Se a gente usava o %D para
colocar essas formatações no scanf, no printf, relacionados ao inteiro, ao int, agora a gente vai ter que utilizar o %f. Então isso vai fazer com que a gente realize algumas modificações, pequenas e rápidas modificações no nosso código. A gente perceber agora aqui, ó, o nosso código, para aceitar digitações de números decimais, a gente vai ter que mudar o tipo de variável, né, o tipo delas, os nomes podem permanecer os mesmos, só vamos mudar o tipo dela para float. Então agora essas variáveis não vão mais ter espaço para armazenar inteiros, mas sim números de ponto flutuante, então, e vão estar preparadas para receber aqueles dados depois da vírgula, depois do ponto, tá? E onde era %d nos códigos de formatação, agora tem que ser %f, para que o nosso programa saiba como se portar, né, com esse novo tipo de dado que a gente está trabalhando, tanto no scanf quanto lá no printf. Se a gente for executar esse código aqui, forme o primeiro valor 15, o segundo valor 10, bom, o resultado vai ser um pouquinho diferente, porque como agora a gente está dizendo que o resultado é do tipo float, né, as variáveis são do tipo float, a gente está imprimindo no nosso texto lá 1%f, não mais 1%d, então vai colocar rigorosamente as casas depois da vírgula. Tá? Vamos dar uma olhada como é que ficaria essas alterações lá na codificação mesmo, tá, pessoal? No nosso Dev C++. Então, fazendo as modificações que a gente sugeriu ao longo dessa primeira da apresentação, mudaria aqui float, né? A gente está dizendo que agora o novo tipo de dado, ó, percebam que a marcação dele é uma palavra reservada, assim como int float. Então agora os tipos de dados de parse1, parse2 e r são 3 floats. E eu tenho que fazer as alterações, né? Cuidado quando forem mexer nos programas que vocês já estão criando e modificando de int para float, vocês têm que fazer essas modificações nos scanfs e no printf. Esse printf aqui não coloca nenhum dado a mais dentro do texto, então não tem o %d. Esse aqui a gente vai mudar para %f, o scanf, aqui de novo %f, e depois lá para exibir %f, tá? Vamos lá, executar, compilar e executar o código. Vai executar, vai abrir a nossa caixinha. Opa, mas aí, ó, informe o primeiro inteiro. Já vamos mudar aqui, informe o primeiro número. Não estou colocando acentuação para não ter problema. Informe o segundo número, né? Porque não são mais inteiros, agora pode ser float, pode ser inteiro, pode ser o que for, né? Enfim, executar, compilar, executar, para ficar uma mensagem mais interessante ao usuário. Informe o primeiro número, vamos botar 10. Informe o segundo número para calcular a soma, 13. 23 com aquele monte de pontos, lembra? Não é 23 mil nem nada, é 23. A gente está utilizando dentro do código padrão, então vai ser ponto, não vai ser vírgula. Depois a gente pode mudar para vírgula se a gente quiser, a gente pode fazer uma videoaula sobre isso, só vocês alteram a localização do programa, mas vamos iniciar com ponto. Então, 23, 10 mais 13, 23, como é ponto flutuante, é 0, 0, 0, 0, 0. Porra, mas fica feio, Rafael. Bom, dá para mudar, para diminuir a quantidade de zeros aqui que a gente está exibindo, né? Em vez de 23.00, botar dois números depois da vírgula, dá. Basta que vocês venham aqui onde vai imprimir, tá? Nessa linha aqui, ó, estou marcando, onde vocês vão imprimir, botar ponto e quantidade de casas decimais que vocês querem depois da vírgula. Ponto 2, por exemplo, 2 casas depois da vírgula, que é um número razoável. Se eu der um executar, compilar, executar, vai abrir novamente, e agora a gente vai botar lá, sei lá, 14 mais 45, ó, 59.00, beleza? 2 casas decimais depois da vírgula na nossa soma. Então vocês podem fazer esse tipo de adequação bem simples aqui, né, pessoal? Só botar o ponto e a quantidade de casas. Quero 3, é ponto 3. Quero 4 casas, é ponto 4. Quero uma casa, é ponto 1. Beleza, o que mais de interessante aqui? Bom, a gente, só para mostrar executando também com inserindo dados, né, que a gente inseriu inteiros e imprimiu floats, mas vamos inserir dados 3.7 mais 8.4. Vai fazer o cálculo 12.10. Beleza? Tranquilo, pessoal, acho que dessa parte é isso, é bem simples, né? Então só cuidado, de novo, voltando aqui ao nosso código,
Se lembre, mudei para float, sempre que tiver, ó, o parse1 é float, então você está utilizando o scanf com o parse1, tem que ser %f. Mesma coisa para o parse2. E mesma coisa quando eu for apresentar resultados com printf e a variável aqui for do tipo float. Depois a gente, mais adiante a gente vai ver como é que ocorre isso por baixo dos panos, tá? Como é que com a troca do tipo de dado, casting de dados no C, tá? Como é que ele faz essa troca implícita ou explícita, mas isso é conteúdo mais adiante, tá? Bom, além disso, nessa conversa de hoje, a gente vai tratar rapidamente os operadores aritméticos, né? Vocês, nos exercícios tem várias operações que vocês vão poder fazer. Então, os principais operadores que a gente vai utilizar, os operadores aritméticos são multiplicação, que é um operador que a gente vai usar o asterisco, perdão, para representar no C. A divisão vai ser uma barra, o resto da divisão é a porcentagem, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre perguntem lá no fórum quem não souber como utilizar o operador resto de divisão, que não é tão conhecido, a gente pode comentar lá nos fóruns. A soma ou adição vai ser o mais, né? E a subtração que vai ser o hífen. Aqui as prioridades, primeiro, esses três aqui têm prioridade 1 e esses dois são de segunda prioridade. Tá? O que significa? Significa se tiver uma expressão 1 mais 2 vezes 3, por exemplo, primeiro eu vou fazer a multiplicação, né? 1 mais 2 vezes 3, e vai fazer 2 vezes 3, 6, e depois eu fazer a soma, porque a soma tem prioridade 2. Tá? Também se pode discutir com mais calma em uma outra videoaula, mas isso aí é basicamente prioridades matemáticas, tá bem? Além disso, também é importante que vocês, para fechar aqui essa aula, saibam como a gente escreve expressões matemáticas em C, tá? Então, expressões que vocês veem na matemática, por exemplo, A mais B divididos por 2, ou A mais B divididos por 2, ou R recebe A sobre B menos D mais E menos 3. Né? Aqui essas expressões matemáticas, elas utilizam, por exemplo, colchetes que a gente não vai utilizar, né? A gente só vai utilizar parênteses para definir as nossas expressões matemáticas. Mas vamos da primeira mais simples para a mais complexa, que é a terceira. Como é que a gente retrata, ou como é que a gente escreve essa expressão M recebe A mais B sobre 2, A mais B divididos por 2? Como é que a gente retrata isso no C? Em C, ficaria M recebe, operador de atribuição, sempre, A mais B entre parênteses, divididos por 2. Por que tem que estar entre parênteses aqui? Porque se a gente tirar os parênteses, se lembra que a divisão tem prioridade de execução sobre a adição. Então eu tenho que colocar a prioridade. Como é que eu coloco a prioridade? Cercando, então, né, ou restringindo a operação de soma entre parênteses. Fazendo isso, eu digo, ó, primeiro executa essa soma para depois executar a segunda operação, que é a divisão, tá bem? Então eu garanto que eu consigo fazer A mais B divididos por 2, dá certo. Primeiro eu somo e depois eu divido para ter o resultado que eu tenho desse lado aqui. Bom, e esse outro cara aqui, M recebe A mais B sobre 2, é diferente. Então eu posso fazer direto, né? Porque eu sei que a divisão tem prioridade sobre a adição, então eu posso fazer A recebe B divididos por 2, que vai fazer primeiro B divididos por 2 para depois fazer a soma. Então aqui eu não preciso de parênteses para delimitar a minha expressão matemática. Bom, e essa última aqui, bom, a gente tem várias prioridades aqui. No C, as prioridades, né, vão ser definidas por meio de parênteses. Então, R recebe A, abre colchetes, A sobre B menos D mais E, fecha parênteses aqui, fecha colchetes, menos 3. Então, primeiro eu tenho que executar essa operação de soma, né, essa expressão matemática, depois eu tenho que, em paralelo, executar essa divisão e depois fazer a subtração dessa primeira parte com a segunda parte da expressão e depois diminuir de 3. Como é que eu faço isso? Como é que eu traduzo isso para C? Da seguinte forma: R, atribuição, recebe o resultado de toda essa expressão. Bom, de novo, nós não vamos usar colchetes, a gente não tem colchetes, então a gente vai utilizar parênteses externos aqui. Esse parênteses aqui, abre aqui e fecha aqui. Dentro desse parênteses, o que eu tenho? A divididos por B. A divididos por B, não preciso definir prioridade, porque a divisão tem prioridade sobre a subtração,
E aqui D mais E tem que ter os parênteses, porque ele não tem prioridade sobre a divisão, senão vai dar errado aqui, beleza? Então eu quero primeiro fazer, senão a ordem vai ser da esquerda para a direita. Eu tenho que colocar D mais E entre parênteses, replicando o que está aqui na função matemática. Eu vou fazer a soma antes de fazer a subtração desse resultado por esse, tá? E por fim, o menos 3 lá, que já está fora de qualquer restrição, né? E é a última coisa que eu tenho que fazer. Tranquilo? Isso são questões matemáticas. De novo, se tiverem dúvidas, criem um fórum que a gente vai debatendo no fórum como é que a gente trabalha isso. Eu posso colocar alguns exemplos mais práticos para verificar se alguém tiver com alguma dificuldade, tá? Bom, beleza. Além disso, a gente tem a possibilidade em C, né, de utilizar algumas funções matemáticas já prontas. Assim como a gente tem o stdio.h, que tem as funções de printf, scanf que a gente utiliza, a gente pode incluir o math.h, que é uma biblioteca com funções que vão, com comandos, né, que vão calcular expressões matemáticas, como raiz quadrada, potência, vai ter o valor do π exato lá dentro. Então a gente pode incluir e colocar nos nossos programas. Então a gente vai fazer coisas desse tipo. A gente vai ter, ó, por exemplo, para resolver essa expressão matemática em C, a gente poderia traduzir R recebe 5 mais o quê? SQRT, que é square root, né? Raiz quadrada em inglês, SQRT, square root, de A mais B. Essa função vai estar dentro dessa biblioteca aqui, math.h, que a gente vai importar no próximo exemplo, a gente vai dar uma olhada e ver como é que a gente utiliza esse cara, tá? Outros exemplos de funções que existem dentro da biblioteca. Potência, né? Potência, x recebe a mais b, a potência de a mais b, e aqui, ó. Claro, a gente tem que ver como é que cada função funciona, as chamadas de função, tá? Mas essa aqui, basicamente, para eu fazer elevar a segunda potência à soma de a mais b, eu boto primeiro a expressão a mais b, bom, o nome da função potência, ou abre e fecha parênteses. O primeiro elementos da função vai ser o a mais b, que é o que eu quero calcular, vírgula, com a potência, que é a segunda potência, então é 2 aqui. Se fosse a terceira, 3, quarta potência, 4 e assim por diante. Tá? E o π, se eu quiser usar, por exemplo, calcular lá o raio 2πr, né? 2 vezes π vezes r, então seria C recebe 2, asterisco, que é o sinal de multiplicação, m underline π, m maiúsculo, underline π maiúsculo, é uma constante, uma variável, não é uma variável, é uma constante que mantém o valor exato do π que está dentro dessa biblioteca math.h, e vocês podem utilizar nos programas que precisarem calcular com alguma coisa com π, tá? Vezes r, tá? De novo, dúvidas na utilização da math.h, coloquem nos fóruns, usem os tutores para sanar essas dúvidas. Mas é bem simples. Vamos ver um exemplo. Problema. Escreva um algoritmo e um programa em C para ler as medidas dos catetos de um triângulo retângulo e calcular a medida de sua hipotenusa. Aqui problema clássico, né? Então, vamos analisar o problema. Escrever um algoritmo e um programa em C. Como a gente fala isso, a gente diz, escreva um algoritmo. Então, vocês podem escrever direto o programa em C se quiserem, mas vocês podem também criar o algoritmo utilizando uma das formas de representação, como o Chapin, português estruturado, para definir o algoritmo geral, né, que não vai ser ligado a nenhuma linguagem de programação. Tá, bora lá. E um programa em C, depois de escrever o algoritmo, né? Não necessariamente precisa escrever o algoritmo, mas se quiserem, para simplificar, para vocês compreenderem, facilita o processo de aprendizado. Tem que ler a medida dos catetos de um triângulo retângulo, então vai ter que ler 2 catetos, né? E depois calcular a medida da hipotenusa utilizando aquela fórmula clássica de cálculo de hipotenusa. Vamos embora. Se a gente fosse criar uma solução, por exemplo, um algoritmo utilizando o Chapin, a gente teria uma solução semelhante a essa. De novo, são apenas estruturas sequenciais, né? Então, com comandos um embaixo do outro. Escreva cateto 1. Então, isso aqui vai ser um printf. Digite o primeiro cateto, digite cateto 1. Segundo comando, também delimitado por um retângulo, leia cat1. Cat1 vai ser o nome da variável que eu vou utilizar no meu programa para receber o valor que o usuário digitar para o cateto 1. Então, leia cat1 vai ser um scanf, o leia vai estar ligado ao scanf.
Depois escreva cateto 2, dois pontos. Então, isso aqui vai ser a mensagem que vai aparecer na tela, mensagem amigável, aquela para o usuário saber o que tem que digitar, cateto 2. O usuário, ao digitar, o valor vai para a variável cat2, que está ligado ao comando leia, ou scanf, beleza? Bom, li os valores que o usuário inseriu para cat1, cat2, eu vou calcular a hipotenusa. Qual é a fórmula da hipotenusa? Hipotenusa recebe o quê? A raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Lembram disso? Lá do segundo grau, né? Médio, enfim. Como é que eu calculo a hipotenusa? A hipotenusa vem a partir da raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, vou ler cateto 1, cateto 2, que eu vou utilizar na minha fórmula, e depois eu calculo a hipotenusa. De novo, aqui é um exemplo do algoritmo. Isso aqui é geral, vale para qualquer linguagem de programação. E por final, escrevo o H que vai receber o valor desse cálculo, né? E eu vou exibir no nosso monitor, nossa tela. Então, de novo, sempre o programa vai ter entrada de dados aqui, ó. Escreve e leia. Isso aqui, essas 4 comandos são para leitura de dados, né? Sendo que a escreva é só para ter a mensagem amigável e o leia depois vai capturar os dados digitados pelo usuário, né? Essas 2 vezes. Essa linha, esse retângulo aqui vai ser o processamento. No caso, qual é o processamento? Bom, peguei os dados de entrada e fiz um processamento. Eu calculei qual é a hipotenusa baseada nos catetos que o usuário entrou, cateto 1 e 2. E uma saída que vai ser exibido lá na minha tela. Escreva H, que é o valor que eu calculei, que está dentro dessa variável H, e eu vou imprimir na tela do meu computador. Tá? Bom, como é que ficaria no nosso arquivo C, no nosso programa C? Vamos embora. Terminando essa videoaula, pessoal. Então, para o C, a gente teria aquela estrutura básica, include stdio.h, porque eu tenho escreve e leia, eu tenho que usar o printf e o scanf, concordam? Então eu tenho que incluir standard.io.h, né? Standard Input Output, porque, se lembrem, essa biblioteca aqui contém os comandos de printf e scanf que eu vou utilizar para entrada e saída de dados. Beleza. Aqui a função principal que vocês sempre vão definir, main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Isso aqui é a definição onde vai iniciar o nosso programa e é aqui entre as chaves onde vai o código propriamente dito do nosso programa. Sim, beleza? O que falta mais? Como a gente vai usar cálculo de raiz quadrada, então a gente vai ter que incluir, além da stdio, a math.h, a biblioteca matemática. Então, vamos ter que ter um outro comando de include, só que agora dentro do abre e fecha, sinal do maior e menor, eu vou colocar math.h e aí eu vou poder utilizar todas as funções matemáticas que estão dentro dessa biblioteca. Perfeito? Então a gente vai ter 2 includes. O primeiro para inserir e permitir que a gente use os comandos de entrada e saída, e agora um outro include para poder utilizar as bibliotecas, as funções matemáticas, né? Potência, raiz quadrada, π, tá? Só um adendo. As funções aritméticas básicas, subtração, adição, multiplicação, resto e divisão, vocês não precisam incluir para a biblioteca para utilizá-las, já estão embutidas já no core básico da linguagem. Tá? Essa é para coisas mais sofisticadas, como raiz quadrada, potência, entre outros, tá ok? Beleza, incluí essas 2 bibliotecas. Agora, aqui dentro do meu escopo, né, do meu corpo da função principal, vou colocar os códigos do algoritmo em si, ou seja, escrever alguma coisa, ler alguma coisa, escrever outra coisa, ler outra coisa, calcular, processar esses dados e escrever o valor final. Beleza. Olhando aqui o nosso algoritmo, a gente percebe que a gente tem o quê? A gente tem que ter 3 variáveis, né? E preferencialmente do tipo float. Por que float? Porque o usuário pode entrar com um número ponto flutuante aqui, um número com casas decimais. Então eu vou definir que cat1, cat2 e a hipotenusa, que eu vou chamar de h, vão ser do tipo float. Assim eu reservo 3 espaços de memória na minha memória, 3 espaços de memória, né? Para armazenar, cada uma dessas variáveis. Beleza. Declarei esses caras aqui.
Agora eu vou para os códigos propriamente ditos. Primeiro deles, a duplinha, né? printf, scanf. Printf informe o cateto 1, que é essa primeira linha que eu estou trabalhando aqui. Aí vai ficar o cursor esperando que o usuário digite, né? Porque logo após vem o scanf. Scanf cat1, scanf %f, se lembra aqui o primeiro parâmetro, né? O primeiro argumento dessa função é um %f, por quê? Porque o cat1 é do tipo float, se fosse int seria %d, mas aqui ele é um float, então é %f, vírgula, e cat1, que eu vou jogar o dado que o usuário digitou para o endereço de memória que está lá a variável cat1. Mesma coisa para o cateto 2, né? Informe o cateto 2, mensagenzinha para o usuário. Depois que eu digitar alguma coisa, esse valor ponto flutuante vai para o cateto 2, beleza? Coloquei esses dados na memória. Já executei essas primeiras 4 instruções do meu algoritmo. Vou para a quinta, que é basicamente o cálculo da minha hipotenusa. Já declarei aqui float h, então h recebe sqrt de square root, que eu estou vendo que tem uma raiz quadrada aqui, então ó, no C vai ser um square root, abre e fecha parênteses. Poderia ter usado a função de potência, mas para simplificar, resolvi utilizar square root de cat1 vezes cat1, que é basicamente o que acontece na potenciação, né? Multiplica 2 vezes quando é ao quadrado, né? Multiplica esse valor por ele mesmo, mais cat2 vezes cat2. Bom, isso aqui é o processamento dessa instrução. Hipotenusa recebe raiz quadrada de cat1 vezes cat1 mais cat2 vezes cat2. Beleza, e por fim vai ter o printf, que é a saída do nosso programa, né? Escrevendo o h. Printf hipotenusa %f, que é aquele espaço, né? Onde é que eu vou imprimir no meu texto que vai para a tela o valor da hipotenusa, o valor que está em h, barra n para quebrar a linha, vírgula, o h. Vamos criar esse programinha para ver como é que funciona lá no C. Vamos. Então, de novo, arquivo, novo, arquivo fonte. E aí nós vamos fazer toda aquela inclusão. Então, de comando, hashtag include, vamos fazendo passo a passo aqui. stdio.h, então incluir a primeira biblioteca. Preciso dar a segunda, então include. Sempre os includes são no início, né? Você incluir no início do arquivo de vocês. match.h, mathematics, né? Beleza. Programa principal, aqui inicia o main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Bom, aqui dentro aqui é o corpo da minha função, né? Função principal, né? Onde vai rodar o nosso programa. Então, declaração das variáveis, eu falei que são 3 variáveis, então float, a gente definiu como tipo float para permitir que o usuário digite números com casas decimais, então é hipotenusa, h, cat1, cat2, ponto e vírgula, final da instrução, e aí eu vou para as minhas, meus printf, scanf, printf, %f, por quê? Porque eu vou ler, opa, nada, aqui é a mensagem. Digite o cateto 1. Ponto e vírgula. Agora sim, scanf. Aí tem 2 parâmetros. O primeiro é o %f, aqui todos os meus dados são f. O cat1 que eu estou lendo é um float, então %f, vírgula. E comercial, cat1. Ponto e vírgula. Vou copiar e colar, porque são coisas idênticas, só vou editar aqui, para facilitar, para ficar mais rápido. Digite o cateto 2 e aqui eu vou mudar para cat2, já que agora o segundo dado vai para essa segunda variável, beleza, pessoal? Então, printf scanf. Agora, h recebe o cálculo de que? Square, vamos ver se vai aparecer square root. Deixa eu aumentar, está bom o tamanho, mas vou aumentar mais um pouquinho. O square root, raiz quadrada em inglês, de quem? De cat1 vezes cat1 mais a soma dos quadrados dos catetos, cat2 vezes cat2. Ponto e vírgula, não se esqueça dos pontos e vírgulas, né? Os programas sequenciais todos vão terminar com ponto e vírgula.
E por fim, printf, eu quero imprimir o resultado. Valor da hipotenusa. 2 pontos. E aqui, ó, %f, aqui que eu vou jogar o valor no texto, dentro desse texto aqui, né? E onde é que está esse texto, esse valor? Vírgula na hipotenusa, que é a variável h. Ponto e vírgula, tá aí, acho que é isso. Vamos lá. Vamos salvar aqui o nosso programa. Aqui, mudar para source files C. Vou dar aqui hipotenusa. Cálculo, nome do meu programa hipotenusa. Ponto C, salvei, ok. E vou executar. Vamos ver se vai dar certo. F11, executou e já está mostrando na tela aqui. Deixa eu puxar isso aqui. Está aqui a tela, deixa eu aumentar um pouquinho. Digite cateto 1, sei lá. 4, digite cateto 2, 8, e vai calcular a hipotenusa 8.944.272. Tranquilo? Brinquem, pessoal, com esse código, digitem lá, criem seus programas, tá? Utilizem, mudem os valores, testem, coloquem %d, mudem para int aqui, façam seus testes, brinquem bastante com a ferramenta para se familiarizar cada vez mais, tá bem, pessoal? Bom, acho que é isso. Nos vemos na próxima videoaula. Um abraço.